Vamos, então, hoje fazer a parte 2 da aula que começou no mês passado. Aliás, no começo desse mês, né? Que nós fizemos essa aula, parte 1 do psiquismo e as terapias holísticas. Então, vamos aí dar sequência. Nós falamos naquela aula sobre algumas forças da psicologia, né, do conhecimento a respeito do nosso psiquismo, de como funciona a nossa mente, os nossos processos internos, e também nós conversamos a respeito do quanto é importante que nós saibamos um pouco sobre esse assunto, já que nós vamos ser terapeutas, né, mesmo sendo terapeuta só com Reiki, nós vamos fazer uma anamnese com essas pessoas que vão nos procurar, tá? Como terapeutas, não apenas como reikianos que vamos passar uma energia ali para um amigo nosso. Aí tudo bem, nós não estamos trabalhando de forma profissional, mas o curso, ele tem essa função também de passar para vocês conteúdos que possibilitem vocês trabalharem como terapeutas, tá? Então, por isso, eu achei interessante que a gente estudasse esses conteúdos. Então, realmente não vai ser nada muito aprofundado, porque vocês sabem, né? Esses assuntos, eles são muito extensos, eles têm muito conteúdo, livros e mais livros, né? Existe até a faculdade de psicologia, e não é a nossa função aqui fazer, às vezes, da faculdade de psicologia, né? Curso de graduação aqui, tá? Mas são conhecimentos mínimos que vão nos ajudar a atender essas pessoas, tá? Então, dentro das terapias holísticas, nós já vamos ter uma sabedoria que são trazidas, ou melhor, que é trazida pela própria terapia que nós estamos, com a qual nós estamos trabalhando. Tá? Então, o Reiki, ele tem a sabedoria dele. Nós sabemos disso enquanto a gente está estudando, a gente vai vendo os princípios do Reiki, como funciona isso, como essa energia trabalha, né? Nós sabemos que ela vai realmente atingir a parte emocional. Então, nós estamos ali atendendo uma pessoa profissionalmente, e até mesmo nossos amigos, tá? Às vezes a gente vai ali aplicar o Reiki num amigo nosso e ele chora. Daí nós vamos ter condições de explicar para ele o que está acontecendo, ou ele tem uma dor de cabeça. Tudo isso tem uma explicação, uma série de questões que podem acontecer, tá? Então, nós precisamos estar bem informados. Inclusive, eu aconselho que, depois de um bom tempo, vocês voltem a assistir essas aulas, se puderem, pesquisar mais, se aprofundar mais no assunto, né? Serem terapeutas curiosos, que querem saber mais, tá? Isso tudo traz um conteúdo para a gente, que na hora que a gente for trabalhar, nossa, a gente vai agradecer de ter estudado, porque vai fazer diferença no nosso atendimento, tá? Então, nós estudamos algumas forças, até a quarta força, que era, nós falamos sobre Freud, né, as terapias de Freud, terapia comportamental, falamos de Jung, enfim, nós falamos daqueles estudiosos da psicologia. Só um minutinho. Boa noite. Então, nós falamos daqueles estudiosos da psicologia naquela aula passada, e hoje nós vamos para a quinta força, que é considerada as terapias holísticas. Hoje, essa é a quinta força, porque ela entrou no mercado, né? Ela entrou aqui no nosso mundo atual com muita força. Já vinha crescendo durante já um bom tempo, mas agora está com tudo aí no mercado. Tá? Então, ela veio para ficar, sim. Mesmo que os psicólogos ou os outros terapeutas não gostem, né, não aceitem muitas vezes, não importa. Essas terapias vieram para ficar. E são várias que nós temos.
temos um leque de possibilidades. E por que a gente fala que é psicoterapeuta holístico? Porque esse psicoterapeuta, ele vai tratar o cliente, né? A gente vai chamar de cliente, ele vai tratar da parte psíquica do cliente utilizando as terapias e também a psicoterapia, que envolve a conversa. Então, nós, como psicoterapeutas, né, precisamos ter esses conhecimentos. Minimamente, precisamos entender como funciona. E por outro motivo também, nós temos um aparelho psíquico que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Então, não só um psicólogo precisa fazer terapia, como também um psicoterapeuta holístico. Ele também precisa fazer terapia. Ele precisa cuidar dele mesmo. Porque senão, como ele vai cuidar do outro? Essa é uma questão muito, muito importante. Tá? Então, nós temos que ter essa consciência dessa necessidade de nos cuidar, de estudar e de tratar o outro da melhor maneira, tá bom? É uma responsabilidade nossa, né? Então, as psicoterapias holísticas, o que elas vão tratar? Distúrbios psicossomáticos e psíquicos. O que seria psicossomático? Aqueles problemas que nós temos emocionalmente falando, todos aqueles problemas que nós vamos gerando no decorrer da nossa vida, que vão mexendo com as nossas emoções, esse tipo de problema fica por um tempo tão grande, ele fica causando tantos estragos dentro da gente, até que ele começa a sair pelo nosso corpo, a se manifestar. Por isso que fala psicossomático. Soma é corpo, psico é mente. São as coisas que envolvem a mente. Então, são esses conteúdos que envolvem a nossa mente, o nosso lado psíquico, que vão somatizar, vão sair pelo corpo. E por isso que as pessoas vêm nos procurar, porque elas têm vários problemas saindo pelo corpo. Elas têm doenças, elas têm dores. Então, não é só o problema na parte psíquica. Então, vamos pensar assim. Nós vamos tratar uma pessoa com uma terapia, um reiki, que é o nosso caso, o reiki e os florais, que logo, logo vocês vão já começar a receber, tá bom? Vamos tratar com reiki floral. Essas duas terapias envolvem as emoções. Elas trabalham com as emoções. Então, são terapias que vão direto nas causas das emoções, aqueles problemas emocionais, vai direto na causa. Aí o cliente começa a manifestar certos conteúdos internos, ele vai trazendo isso. E aí o terapeuta nunca ouviu falar, não sabe nem o que é isso. Vai ficar difícil, não é? Então, precisamos estudar, tá? E vai trabalhar, então, com os distúrbios psicossomáticos e apenas também os psíquicos, aqueles que ainda não se transformaram em doenças, tá? Continuando, é a união da psicanálise, da comportamental, da humanista e da transpessoal. Lembra que nós estudamos lá na outra aula? As forças? Nós temos aqui uma mescla de todas essas terapias. Então, olha que interessante que são as psicoterapias holísticas. Ela vai mesclar tudo. A parte comportamental, o que vai trazer o nosso comportamento? Quais são as informações que nós, terapeutas, vamos ter com os comportamentos que os nossos clientes vão nos relatar? Muitas vezes esses comportamentos vão nos dar as dicas para a gente descobrir no que ele pode melhorar, ou o que nós podemos ajudá-lo, de que forma. Qual terapia a gente pode usar com esse cliente? Então, se nós somos terapeutas e temos algumas terapias, por exemplo, temos o reiki, os florais, temos os cristais, por exemplo, a psicoterapia mesmo, de vidas passadas, né? Se nós temos essas terapias, a gente pode ver qual delas vai ser a mais adequada para esse cliente. Ou a gente pode indicar esse cliente para um outro profissional. Porque quando a gente não consegue ajudar uma pessoa, porque nós não temos a terapia, a quantidade de terapias necessária que a gente deveria conhecer,
Nós não temos, vamos supor que a gente só tenha reiki florais, mas esse cliente não vai adiantar só o terapeuta floral e o reiki. Ele precisaria conversar também. Então, a gente tem condições de indicar. Então, nós precisamos saber, tá? Conhecer para poder ajudar o cliente, inclusive indicá-lo até por um psicólogo, como ele quiser, né? Se ele quiser ir no psicólogo, melhor ele ir no psicólogo, ou num psiquiatra, ou num psicanalista, o que ele quiser. Mas a gente tem que ser capaz de indicar, ok? Na psicoterapia holística, não existe a defesa de um teórico em detrimento do outro. Então, nós temos essa vantagem. Nós não vamos ficar só com um tipo de terapeuta, de teórico, né? Na verdade, não é terapeuta, é teórico. Então, nós não vamos ficar só com o Freud ou só com o Jung. Não vamos, nós vamos ficar com todos os tipos de terapias, tanto é que é uma mescla de todos esses tipos de terapia aqui em cima. Então, isso é uma grande vantagem para nós. Nós não estamos presos a nenhuma organização que vai nos impedir de trabalhar. Por isso, para nós é interessante que a gente conheça tudo. E a psicoterapia holística é integrativa. Ela não vai tratar só uma coisa, não. Ela vai tratar um todo. Como esse cliente se encontra. Qual é a situação dele? Muito diferente de algum tipo de terapia que só vai focar na doença. Vai focar naquele ponto unicamente. E não vai ver o resto. Então, nós vamos ver comportamento, maneira de pensar, tipos de emoções, como essa pessoa se coloca para o mundo, quais são as reações dela para o mundo. Tudo isso, num conjunto, vai contar algo para a gente, que é terapeuta. Ok? Bom, então, continuando aqui, falando da psicoterapia holística, ela trabalha em 2 expoentes humanos, a projeção vibracional, energia vital e mental, que são esses tipos de terapias, como o reiki, por exemplo, é uma terapia vibracional, tá? A projeção interna e externa, que são resultados da manifestação do físico, emocional, mental e espiritual. Então, olha que coisa mais linda, né? A terapia holística, ela vai trabalhar com tudo isso que o ser humano apresenta, esse conjunto todo de situações que ele apresenta, inclusive o que vem a acontecer com o seu físico. É óbvio que nós não vamos substituir médico nenhum, né? Hoje em dia, aqui na nossa atual civilização, a medicina, ela tem a supremacia, né, vamos dizer assim, o monopólio de tudo. Então, nós não vamos substituir, não tem como. Mas nós estamos, assim, num ponto de ajudar muito as pessoas. Né? Existem pessoas que deixam de ir a um psiquiatra, por exemplo, elas vão procurar ajuda na terapia holística, antes de chegar nesse ponto de ter que ir para um psiquiatra, eles já conseguem resolver as questões, porque ele não deixou chegar naquele ponto, né? A terapia holística, ela é perfeita para isso. Então, a pessoa não consegue dormir à noite, não consegue porque ela tem várias outras questões. Isso eu já atendi bastante gente mesmo que não consegue dormir à noite com o reiki e com os florais. E essas pessoas, elas tiveram uma melhora, assim, incrível, muito boa mesmo. Criança conseguiu dormir o quê? Em 2, 3 dias já estava dormindo a noite inteira, regulando o seu sono, ficando diferente, o comportamento melhorando. Então, o reiki é muito poderoso. Então, para quê, né? Deixar a criança entrar num ponto bem complicado mesmo, ter que levá-la para um médico, dar remédio para uma criança, ou um adulto mesmo ter que tomar um remédio de faixa preta. Se podemos evitar isso, por que não? Não é mesmo? Então, nós temos uma grande riqueza nas nossas mãos. E nós, como terapeutas, nós podemos ajudar muitas pessoas. Ajudar elas a terem uma vida mais saudável e mais feliz.
Só que depende da nossa dedicação também. A pessoa vem nos procurar, a gente tem o que oferecer para elas. Nós não temos só, estudei só aquilo ali, eu só sei ir daqui até ali, acabou, não sei mais nada da terapia. Não sei como usar isso com criatividade. Né? Nós temos que usar a nossa criatividade dentro das terapias holísticas. E nos capacitar sempre. A medicina vai caminhar junto com o trabalho do terapeuta holístico, né? Por enquanto, nós estamos nessa fase. Jamais devemos dizer ao cliente que ele deve abandonar seus tratamentos, isso é muito sério. Se a gente faz isso, nós corremos um risco muito grande em relação à lei mesmo. Nós podemos até ser processados. Né? Então, sempre deixar claro, lá nas recomendações, por exemplo, dos florais, tem que ter lá. Inclusive, eu preciso ver se a recomendação que eu coloquei lá para vocês, se eu já troquei ali aquela frase que tem que colocar lá no fim, que é para a pessoa não substituir o médico. Sempre consultar o seu médico. Nós temos que fazer isso para nos precaver de qualquer problema que a gente possa vir a ter. Porque às vezes as pessoas não fazem as terapias da forma correta, não tomam, por exemplo, os florais como devem ser tomados, são inconstantes na hora de você aplicar o reiki, falta, não está lá à disposição, e aí fala que a terapia não deu certo, né? Isso pode acontecer. Então, nós precisamos sempre tomar cuidados em relação a essas questões, tá? A medicina tem recursos pontuais que nós não temos, e é verdade. Na medicina, as pessoas vão lá, fazem os exames, existem os maquinários, né? Os aparelhos que fazem os exames médicos, laboratoriais, nós não temos isso. Então, as doenças chegam no corpo. Essas doenças que estão no corpo, elas precisam ser tratadas da maneira convencional, mas nada impede que, juntamente com isso, a terapia holística entre ali na retaguarda, para ajudar nesse processo. Por quê? Porque isso vai ajudar uma boa recuperação dessa pessoa, vai ajudar com que ela tenha um melhor aproveitamento dos medicamentos que ela vai tomar. Inclusive, pode-se ser passado o reiki até nos medicamentos. E isso ajuda com que esse medicamento seja potencializado, tenha melhor absorção no corpo da pessoa. Então, é muito bem-vindo, né? Bem-vinda qualquer terapia holística, juntamente com tratamentos médicos. E nós também. Os nossos tratamentos, nós temos que aproveitar essa riqueza que nós temos nas nossas mãos, né? As nossas mãos de luz. Nós temos que aproveitar isso, usar nos nossos medicamentos, fazer autoaplicação usando as nossas mãos, principalmente nas partes do nosso corpo que estão adoecidas ou que estão com dores. Precisamos aproveitar. Fazer os nossos florais, quando vocês tiverem aqui o floral, se formarem, fazer os próprios florais, mandar manipular e tomar. Então, nós temos que fazer com a gente também. Com certeza. A não observação desta orientação pode prejudicar a saúde do cliente e gerar problemas ao terapeuta, inclusive de ordem legal. Tá? Então, nós não podemos prejudicar ninguém. O trabalho do terapeuta não é substituir a medicina, mas sim amparar o nosso cliente, dando a ele um suporte precioso com todas as ferramentas holísticas de que dispomos. Quanto mais nós tivermos ferramentas holísticas, melhor. E assim, é algo que quem começa, o pessoal que está aqui, que já começou, sabe como é, né? É assim, vira assim uma coisa que você não consegue mais largar. Você faz uma, daqui a pouco você já quer fazer a outra, daqui a pouco você já quer fazer a outra, porque é fascinante. A gente não consegue largar.
né? Então, a gente tem que aproveitar que a gente gosta, para fazer mesmo. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Priscila, eu Oi. sofro de enxaqueca a vida inteira, né? E depois, não só que eu comecei a estudar o reiki, fazer tudo direitinho, a PNL, mas trabalhar efetivamente no grupo, eu vejo o seguinte, que a quantidade de medicamento que eu tomava, assim, eu tomava em torno de 6 comprimidos por dia que eu faço tratamento com neuro, tudo de tarja Uhum. preta. Hoje em dia eu tomo meio comprimido. Olha, Então, é um grande avanço. Quero no muito. futuro não precisar mais. Mas a gente vai vendo que funciona realmente, né? Eu não tenho tido mais crises nem nada. Então, funciona mesmo. Funciona. E eu coloquei lá no grupo, não sei se todos vocês viram, né? Eu vou começar aqui com a Regina, porque ela é a pioneira, a mestre pioneira. Então, ela vai ser a primeira, Oi. Oi. né, Regina? A pioneira. Opa. Então, a Regina vai ser a primeira. Eu vou fazer aquelas sessões e vou fazer a anamnese, igual eu faço com os clientes, tá? Porque aí Maravilha. vocês vão aprender na prática, vocês vão ver eu fazendo, e aí vocês vão anotar isso aí, vão anotar o que vocês precisarem, vão perguntar o que vocês quiserem, né? Mas eu vou atender cada um, certo? E aí, quando vocês forem atender outras pessoas, vocês vão pegar o que eu faço e vão adaptar para vocês. Porque é o que eu fiz, eu aprendi. Na verdade, eu aprendi mais ou menos com alguém. Na verdade, eu aprendi sozinha, porque não tinha alguém para fazer isso, tá? Não tinha. E algumas coisas eu fiz com algumas amigas, né? Fizemos. Eu que tive a iniciativa. Né? Eu cheguei por uma amiga minha, que é professora também, e falei com ela reclamando de dor de cabeça, de que não dorme, aquela coisa toda, toma remédio de tarja preta. Aí eu falei, você quer ajuda? Gostaria, para você saber se você gosta, se é bom, e porque eu também gostaria de aplicar em alguém para saber se isso dá certo mesmo. Ela topou. E foi assim que eu aprendi. Aí eu peguei as anamneses que eu tinha, as fichas que eu tinha, eu adaptei ao que eu sentia necessidade, né? Eu modifiquei muito a ficha de anamnese e hoje eu acho que ela está ideal para mim, para o meu jeito. Eu vou passar para vocês, é uma ficha diferente do que tem lá hoje. Eu achei bem mais funcional do que a que tinha lá. E é assim que a gente faz, a gente adapta as nossas necessidades. E vocês podem adaptar. O que a gente não pode é mudar a terapia. A terapia, ela tem uma essência, né? Então, nós não podemos ficar mudando. O floral tal não vou mais usar para tal coisa. Não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer uma coisa dessa, não é? Eu não posso dar um floral para qualquer floral para as pessoas também. Eu tenho que analisar o caso das pessoas. Então, existem algumas coisas básicas que eu não vou poder mudar. Mas a forma de trabalhar eu posso mudar, certo? Mas é legal a gente ter uma base. Isso ajuda muito quem está começando, tá? E com tudo é assim. Se a gente tem alguém para nos ajudar, para nos dar uma estrutura, fica mais seguro, fica mais fácil e a gente aprende mais, né? Então, voltando aqui, algumas abordagens para o tratamento. Então, quando a gente trata, existem algumas abordagens de tratamento, tá? Que são consideradas. Tratamentos psicodinâmicos, nós vamos ver o que é cada um. Terapia interpessoal, terapia suportiva, terapia cognitiva, terapia comportamental, aconselhamento simplista. Ah, mas para que nós estamos estudando isso? Não vamos usar mesmo? Será? Por que não? Por que eu não posso estudar esses tipos de tratamentos e adaptar ao meu uso? Posso. Ninguém vai me impedir de fazer isso. Não é mesmo? Se isso tudo já foi estudado e se isso tudo é usado e dá certo, por que eu não posso aproveitar isso para o meu tratamento, aqueles que eu vou oferecer? São formas apenas
formas de atender, tá? E aí a gente precisa estudar as bases, os pensamentos dos teóricos principais e sempre se informando para que a gente possa usar essas formas de tratamento ao nosso favor. E todo esse conhecimento, né, eu fiz um curso de aparelho psíquico, né, o nosso aparelho psíquico, para terapeutas, justamente terapeuta holístico mesmo. E então eu estou trazendo alguns materiais que eu achei interessante nesse curso, que eu achei bem legal, tá? E aí eu estou trazendo, e eu realmente vi que fazia muito sentido conhecer essas coisas. Então vamos lá para os tratamentos psicodinâmicos, baseados na influência que exercem as experiências da infância, olha. Então aqui a gente fica sabendo que na infância ocorrem muitas coisas e que hoje o adulto que está lá com a gente procurando ajuda, na verdade não é o adulto, é a criança do adulto que está lá. Aquela criança dele está lá. Então, quando ele vem se queixar certas coisas, a gente já tem a ideia de quem é esse adulto, do que ele está trazendo para a gente, tá? As influências são inconscientes e moldam sentimentos e comportamentos da pessoa atual. Então, certos comportamentos que ela apresenta, coisas que ela não aceita em outras pessoas, e uma série de coisas que estão se transformando em grandes conflitos para essa pessoa, podem ser conteúdos lá da infância, que podem ser trazidos, inclusive, por terapias como o Reiki, como o floral, que vai lá né, e mexe com esses conteúdos que estão lá e a pessoa apresenta isso. Pode acontecer. É bem provável que aconteça. A psicanálise, por exemplo, é um tipo de terapia psicodinâmica. Então, a gente acha aí, muita gente acha que psicanálise, essa área do estudo que é muito relacionada com o Freud, não é legal, tem preconceito contra essa área de estudo e de terapia. Só que eu estou estudando, né, adoro Jung, mas eu agora estou estudando um pouco mais de alguns conceitos de Freud, e eu estou vendo que é muito útil para o nosso conhecimento. Porque a questão do Freud é que não se considera essa questão da parte espiritual. Não considera. É igual constelações familiares, que eu também estou estudando agora e estou achando incrível, assim. E as constelações familiares envolvem a psicanálise e também algumas coisas de Jung, só que eles não gostam de falar, que tem a ver com o que Jung disse, porque o Jung, ele traz muitos conceitos que também são relacionados com a parte espiritual. E as constelações não trazem isso. Então, são todos conhecimentos importantes para a gente ajudar o nosso cliente e para a gente se entender, para nós mesmos nos trabalharmos. É muito importante. Vai nos ajudar a encontrar, inclusive, o nosso caminho, o caminho para o nosso interior. Se usa a livre associação. O que é que se usa? O divã, lembra que as pessoas deitam lá no divã? Então, isso aí é algo da psicanálise, né? E os insights também são considerados nesse tipo de terapia. Aquilo que vem de dentro da pessoa, que ela manifesta, é aquilo que está lá no inconsciente, que ela vai manifestar em uma terapia, né? E pode demorar anos. Ou seja, né? Muitas pessoas também, quando fazem as terapias holísticas, elas veem alguns resultados que nas terapias convencionais demoram muito tempo. E elas falam, nossa, estou há muitos anos lá naquele psicólogo e nada de resolver. Agora estou aqui usando, né, me submetendo a algumas terapias holísticas e a coisa está indo bem rápido. Por quê? Porque é mais dinâmico, né? As terapias holísticas, elas envolvem uma área que considera a parte espiritual. E isso é muito importante, porque nós temos a parte espiritual.
Como a gente vai negar isso? Não é? Até o Jung, ele trouxe isso. E lá no fim da vida, o Jung teve uma experiência de quase morte. E que ele vem contando isso no final da vida. E foi muito interessante. Então, como nós não vamos considerar? Então, as psicanálise, né? Psicanálise, ela é uma terapia interessante para a gente conhecer. Nós vamos usar muitos dos conceitos que foram trazidos pelo Freud, tá? Mas não é a única, então tem as outras, todas. A transpessoal também, que envolve essa parte mais espiritual. Tudo isso é um leque que vai se formar na nossa frente e que vai nos ajudar muito a trabalhar com as pessoas que vierem nos procurar, tá? Inclusive até amigos que venham nos procurar. Para a gente ir lá, vamos passar um reiki ali no amigo, na amiga. A gente não sabe, ela ou ele pode vir com algum conteúdo aí que veio durante o momento que vocês aplicaram o reiki. É o esperado. O reiki faz isso mesmo. Tá bom? Terapia interpessoal. Ajuda as pessoas a lidarem com necessidades e sentimentos irreconhecíveis. Olha que interessante, então. Ajuda a melhorar as habilidades, ou melhor, a habilidade, aqui tem um S a mais. A habilidade, não, é as habilidades interpessoais e de comunicação. Nessa terapia, podemos integrar várias técnicas, como coach, PNL, etc. Então, a interpessoal é justamente aquela terapia que você vai modificar o comportamento, é a forma de pensar, como acontece com o coach. O coach é assim, não é? Ele vai ajudando você a se organizar na sua vida, né? O PNL é a mesma coisa. É uma forma de organização mesmo da nossa vida. Nós trazemos os problemas para cá e a gente organiza tudo isso, esse quadro de questões problemáticas, né? A gente encontra uma solução. Então, esse é o tipo de terapia interpessoal. E como assim nós, terapeutas, não vamos estudar a PNL? Nós temos que estudar sim a PNL, é importantíssimo, tá? Para uma pessoa que quer trabalhar com terapia, pelo menos a PNL. Tá bom? Terapia suportiva, baseada na conversação e baseada para manter ou restaurar um nível mais alto de funcionamento do indivíduo. Então, esse tipo de terapia é aquela que você vai conversando com a pessoa, ajudando ele a se manter numa vibração alta, com as emoções em alta, né? Ajudando ele a trabalhar com aquelas questões difíceis dele. Olha aqui, ó, são dados conselhos entre aspas, tá, gente? Reafirmações, sugestões. Mais para frente a gente vai falar de uma terapia que envolve conselhos, aconselhamento, tá? Então, essas reafirmações é aquilo que a gente faz até na PNL, né? Então, a terapia suportiva, ela tem uma parecida até com a PNL, tá? Discutem-se comportamentos alternativos e técnicas para resolver problemas. Então, parece bem assim a PNL mesmo, né? É um tipo de terapia que você vai ajudar a pessoa a analisar os comportamentos dela e o quanto esses comportamentos podem estar prejudicando e trazendo esses problemas que ela vem relatar. Então, é um tipo de coisa que a gente pode fazer, desde que a gente estude e desde que a gente saiba o que está fazendo. Então, no momento de uma anamnese, por exemplo, a gente consegue ter esse rapport, né, com o cliente, consegue entrar nesse mundo, nesse universo do cliente. Então, nós temos que conhecer ele. Para isso que serve a anamnese, para a gente conhecer esse cliente, saber quem é ele. Nós vamos estar junto com ele. Não é só
como se fosse uma empatia, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou me sofrer como ele, não é isso. Nós não vamos sofrer como ele, nós vamos saber o que acontece com ele e saber como ele se sente, respeitando o que ele traz. Mas nós estamos de fora, por isso que a gente consegue ajudá-lo, justamente porque a gente está de fora. Se a gente for sofrer como ele, a gente já não está de fora. A gente já não é observador, a gente já está junto ali. Então, o junto que eu falo é nós estarmos com ele, sabendo o que acontece, valorizando o que ele traz, né, e apenas ajudando ele a encontrar caminhos melhores, que ele mesmo vai apontar. Né? A gente ajuda, ele vai indo, mas ele vai observando e vai falando, e você vai fazendo perguntas, conversando com ele. Né? As perguntas são muito importantes nesse tipo de terapia que você conversa, perguntar, porque com as perguntas você vai fazendo ele chegar aonde ele precisa chegar, né? Onde ele tem condições de chegar. Porque se a gente já vai falando para ele as coisas, pode ser que ele não tenha estrutura para aquilo. Aquilo não seja para ele, não seja o momento dele. E nós temos que respeitar o nosso cliente. É uma responsabilidade, mas quando a gente começa e a gente gosta disso, fica tão natural, acreditem, fica muito natural. E assim, às vezes você não sabe, vem um caso assim que você não sabe o que vai fazer com ele. Puxa, você fica até com aquela incógnita. Aí você vai ouvindo, né, a pessoa, ela vai passando e você pensa, puxa, você fica lá pensando, puxa, e agora, né? Porque acontece, tem casos que você fica assim, ixi, e agora, né? Daqui a pouco vem. Acho que são eles, meus amigos, né? Os mentores em dar uma ajudinha, os psicólogos aí, os terapeutas mentores, eles vêm tchum. Porque eles estão nos ajudando. Vocês acham que não? Olha, se estamos ali fazendo o nosso trabalho direitinho, estamos dando o melhor, estudamos, nos aplicamos e gostamos do que a gente faz, não tem como os mentores ligados à área das terapias não virem. Não tem. Acreditem, os mentores ajudam. E aí vem da nossa postura interior. Eu tô aqui achando que eu sei tudo, eu vou resolver tudo sozinha, é assim que eu faço? Isso é muito importante. Eu não tô sozinha. Eu, quando vou ajudar alguém, quando vou atender alguém, eu chamo os mentores para me ajudar. Eu não fico sozinha, não. Para fazer iniciação, para tudo que eu tenho que fazer nessa área, eu peço ajuda. E dá certo. Então, gente, nós não vamos ter nada caindo do céu. Nada. Porque mentores não são empregados nossos, serviçais nossos. Nós temos que fazer a nossa parte, estudar, se interessar. Se a gente quer realmente essa área, a gente gosta disso, a gente vai fazer. Mas a gente tem que contar com eles. Se a gente não quer atender, assim, como profissionalmente falando, vamos dizer assim. Se a gente só quer cuidar da gente, a gente também tem que pedir ajuda para os mentores. Porque nós estamos cuidando de alguém, de nós mesmos. A gente pede ajuda para eles. A gente dá o nosso melhor e ainda pede ajuda. Porque eles vêm. Sem falta. Tá bom? Então não precisam ficar preocupados. A única coisa que precisa é gostar do que faz e se empenhar. Mais nada. O resto vai se resolver. Tá bom?